Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado em nome de Jesus, glória a Deus. Um dia maravilhoso, um dia recalcado, sacudido, transbordante, amém? Da presença do nosso Senhor Jesus, aleluia. Shalom, glória a Jesus. Um dia super abençoado, amém? Queridos, a live de hoje é extremamente importante, tá? Nós vamos falar de maldição hereditária, tudo sobre maldição hereditária e como destronar a maldição hereditária, certo? A maldição hereditária, ela tem que ser reconhecida e depois você vai entrar em batalha para destronar ela, certo? Então hoje, né? Deixa eu ver se a Nani já mandou aqui. Hoje a live, tá? Hoje a live de número é nesses 70 dias 46, mas nesse ano acho que voltou, eu mudei de internet aqui. Por isso que é bom ter duas internet. Vocês estão me escutando bem? Deu uma travada, né, gente? Mas voltou já. Glória a Deus, deu uma pequena travada. Mas eu mudei de internet aqui. Em câmera lenta, mas já vai melhorar. Ok. Então, assim, nós vamos falar hoje de maldição hereditária, muito importante, amém? E, deixa eu abrir aqui, peraí. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já voltou, gente, amém? Então, assim, conforme, eu queria que você pegasse uma caneta e um papel para você anotar as maldições hereditárias, porque eu vou usar a próxima oração da madrugada para quebrar a maldição hereditária. E aí você tem que guerrear também. Porque a maldição hereditária, ela prejudica demais a vida do ser humano. Deixa eu achar aqui só uma passagenzinha. Glória a Jesus. Amém, já achei. Aleluia. Aleluia. Então, vocês vão pegar agora. Obrigada, né? Então, vocês vão pegar um papel, uma caneta, para vocês ir anotando, porque nós vamos guerrear essa próxima, tá? Nós vamos guerrear próxima madrugada. Amém? Aleluia. Deixa eu ver o que essa menina postou. Meus pastores não aceitam tudo isso e quer barrar meu ministério. Me ajudem em oração. Gente. Fazer o quê, né? Você já sabe o que é essas coisas, né? É isso. Jesus, gente, Jesus deixou a gente livre. Algum dia vocês viram eu prender vocês aqui, oprimir vocês? Não, vou perguntar aqui para quem é meus membros, ou para quem são os meus liderados. Algum dia eu oprimi vocês? Queridos, um pai e uma mãe espiritual, ele quer que o filho rompa, ele quer que o filho exploda assim nas cortes celestiais, que cresça, certo? Então é isso. A gente como pai e mãe espiritual, a gente tem que deixar, a gente tem que desejar que os filhos espirituais fiquem melhores, maiores, cresçam muito mais que nós. Deixa eu ver aqui, peraí. Pronto. Glória a Deus, aleluia. Então hoje, gente, exatamente, gente, nós temos que orar para esses pastores ser libertos. Liberto do ciúme, liberto da competição, liberto da idolatria que eles ficam fazendo sobre eles mesmos. Amém? Não, esse povo aí tem que ser liberto. Queridos, o reino de Deus faz com que a gente seja livre. Da mesma forma que eu sou livre, eu não vou prender ninguém. Então, tem que orar mesmo para ser liberto, porque uma pessoa dessa, ela não é livre. Liberto da inveja, tem que ser liberto da vaidade, entendeu?
esse dia eu fiz uma, né? Eu tava até fazendo uma reunião lá, né? Com o pessoal do staff. E eu falei, aí eles perguntando, né? Tudo, né? O pessoal que às vezes chega ali na conferência, vê aquele poder, vê aquela glória, e eu quero ser membro. Eu falei, olha, vocês não arrumam problema pra mim, não. Fala pros povo lá, se entender com os pastores dele. Eu não quero bucha, não quero, entendeu? Eu não tô atrás de membro pro meu ministério. Eu tô atrás de pessoas avivadas para fazer a diferença. Amém? Pessoa não deu certo aqui, não deu certo ali, você acha que vai dar certo no meu ministério? Problema. Então, assim, tá? De verdade, a gente tem que entender os processos, né? Não consegue mais ficar nesse lugar? Ora, Deus, não aguento mais ficar aqui, tô sendo oprimida, me mostra outro lugar, me mostra uma outra igreja. Você vai pedir a direção de Deus, não faz as coisas emocionadas, amém? Mas é difícil, gente, eu sei o que é isso. Mas sabe por quê os pastores se incomodam com a gente? Porque a gente acaba buscando mais que eles, e quando a gente começa a fazer mais, que às vezes a própria liderança, a gente começa a mostrar quem não tá fazendo. O problema de quem tá fazendo muito na presença de Deus é mostrar quem não tá fazendo nada. É igual um bom funcionário. Quando você arruma um funcionário que ele é excelente, os outros acabam entrando no lugar do que? Meu Deus, esse aí tá trabalhando tanto que parece que a gente não tá fazendo nada. Certo? Então, gente, é isso, tá? E outra, se você tem seu ministério, seu chamado, ore e fala, Senhor, dá uma cobertura espiritual saudável pra mim, alguém que vai me impulsionar. E é isso, gente. Então é isso. O problema é esse. Tá, bora lá então. Amém? Hoje nós vamos ler Jeremias 21. Para quem é que tá aqui pela primeira vez, a gente lê um capítulo na live, 6 em casa. A Bia passou pra mim ontem. A Bia é demais, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A Bia passou aqui pra mim ontem, que nós vamos terminar. Olha só. Nós vamos terminar a leitura dia 13/6, onde leremos 5 capítulos do Velho Testamento, mais 2 de Mateus. Dia 13, olha como as coisas são proféticas. Dia 13, a gente está no 24/7. Dia 13 finaliza Pentecoste. O Pentecoste, ele começa dia 11 e finaliza dia 13. Certo? Aí nós começamos a ler a Bíblia. Amém? Aí nós terminamos o Novo Testamento de 20 de julho, já termina o Novo. Queridos, o Novo Testamento é coisa rápida. Amém? Então, vocês firmam na oração, firmam na leitura aí, tá? Então, vai dar tempo. Vai dar uma aceleradinha, dá tempo. É forte, hein? Dia 30/11, nós terminamos de ler a Bíblia pela segunda vez completa. E aí, a gente vai ler a terceira vez o Novo, né? Aí, no dia 31, leremos até Hebreus. Certo? Então, aí a gente dá uma acelerada e lê. Acho que dá tempo, sim. Dá tempo. Amém? Dá tempo de ler a Bíblia 2 vezes e meia. Para envergonhar o Satanás. Amém? Glória a Deus. Eu tava aqui, né, falando, eu falei assim, certo diabo pensa assim, essa menina só fica fazendo uma campanha contra mim. Quem que ela acha que ela é? Eu sou filha do Deus Altíssimo, amém? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Gente, o importante é você escutar a Bíblia, é você ler a Bíblia, não importa. Se você escuta e presta atenção, aleluia, glória a Deus. Amém? O que importa é você ter o conhecimento, tá? Jeremias 21, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu aqui, Senhor Deus, te apresento, Pai, a vida de todos os teus filhos, de todas as tuas filhas, Pai, que estão aqui, Senhor Deus, hoje nesse lugar, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos edificar com uma palavra do céu. Abençoe a vida de cada um que está aqui hoje. Obrigada, Pai, por tudo que nós temos feito, por tudo que nós temos, Pai,
colhido, Senhor Deus, nessas madrugadas, Pai, através da oração, através, Senhor Deus, dos nossos sacrifícios, Pai. Pai, abençoe esse devocional de hoje, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, poderosamente. Eu convoco, Pai, aqui, Senhor Deus, a presença doce e perfeita do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, que Ele está, Pai, sobre o governo dessa live. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês sentem cheiro gostoso no mundo espiritual, é a presença de Deus. Se vocês começarem a sentir cheiro de enxofre, cigarro, bebida, não tem ninguém fumando. Enxofre, cigarro, bebida, lodo, cheiro de vômito, cheiro de fezes, são demônios ali no lugar. Sentiu esse cheiro inoportuno? Você corre e fala: Satanás, aqui você não pode entrar. Abra a porta, tá? E escorraça ele da tua casa, do teu quintal, e fala: eu chamo um arcanjo aqui agora para degolar toda a cabeça de demônio que estiver dentro dessa casa. Agora. E bota todo cheiro, queridos, ruim, tá? De conotação ruim, são demônios. Agora, cheiro de pão, cheiro de bolo, cheiro doce, cheiro de óleo, cheiro de mirra, é o cheiro da presença de Deus, tá? É o cheiro da presença de Deus. Igual hoje lá na oração eu abri os sentidos espirituais de vocês, certo? Então, provavelmente, ou dentro dessa live hoje, você possa começar a sentir cheiro do mundo espiritual, certo? Você pode começar a sentir o cheiro do mundo espiritual. Então, aí, hoje, dentro dessa live, ou às vezes na tua oração, você pode começar, certo? Ok? Coceira, queridos, é libertação de quebra de maldição, de feitiçaria, de voodoo, de magia negra. Então, sempre que a gente tem cheiro, coceira no corpo, é isso. Tá bom? Certo? Cheiro de terra molhada é muito bom também. Certo? Tá. O cheiro de cigarro é as Maria Padilha, é os Zé Pilintra da vida. Você tem que, quando você sente esse cheiro, você tem que levantar uma voz de autoridade, abrir uma porta da sua casa e falar assim: agora eu chamo um arcanjo de guerra, degola a cabeça de todos os demônios que estão aqui, sai no nome de Jesus. Você vai sentir uns arrepios ruins, é ele saindo, tá? Ali, de perto de você, do local, do ambiente. É assim, gente, é desse jeito que faz, não tem mistério não. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Cheiro de perfume vencido, aqueles perfume pombageira. Pombageira pura, porque o povo oferece perfume para ela dentro das ogdadas, dos assentamentos. E aí ela fica com aquele cheiro nojento. Amém? Ok? Então vamos lá. Vamos ler agora Jeremias 21. Judá não escapará da Babilônia. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Manseias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude Nabucodonosor, rei da Babilônia. Está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos como no passado e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Jeremias respondeu: voltem ao rei Zedequias e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tornarei inúteis suas armas contra os reis da Babilônia e os babilônios que os atacam do lado de fora de seus muros. Trarei seus inimigos para dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com a mão forte e o braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Enviarei sobre essa cidade uma peste terrível. E tanto as pessoas como os animais morreram. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, seus servos e todos os habitantes dessa cidade que sobrevivem à doença,
a guerra, a fome, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Digam a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença. Mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre essa cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia e ele a queimará de alto a baixo. Julgamento dos reis de Judá. Digam à família real de Judá: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, a dinastia de Davi: a cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Do contrário, minha ira arderá como fogo, que ninguém é capaz de apanhar, por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa contra o povo que diz: estamos seguros aqui. Ninguém conseguirá entrar, eu mesmo os castigarei por tudo que fizerem, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques, e ele queimará tudo ao redor. Amém? Glória a Deus. Então, amanhã fica... Nani, não, pode deixar uma canetinha. Pode deixar. Fica o 22 para casa. O 23, obrigada. Fica o 22 para você ler em casa. O 23. O 24. O 25. O 26. É o 28, né? E o 28 amanhã, não é? 28 amanhã. Certo. Tá. Eu vou falar sobre maldição hereditária. Se eu fosse você, eu anotaria agora toda a maldição que você acredita que ainda funciona, tá? Ou esteja, pega a visão, funcionando sobre a tua vida. Aí tem pessoas que não acreditam em maldição. E hoje eu vou falar para você uma das piores maldições, e não é para pôr medo em você não, tá? É para você entender que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus prefere aqueles que preferem ele, certo? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus sempre está preferindo aqueles que preferem ele. Enquanto eu ministrava essa palavra, o Senhor começou a falar comigo, nem conseguia estar mais focada aqui na palavra. Olha só, pega a visão aqui. O tema do devocional de hoje é maldição hereditária. Uma das maldições mais terríveis, e ela é adquirida. Tá? É a maldição contra o sacerdote. Tem pessoas que às vezes pelo espírito de Jezebel, de uma facção, ou às vezes por ter raiva de alguém, fala mal de um ungido de Deus, levanta falso contra o ungido de Deus, certo? E queridos, se tem uma maldição que ela é terrível, é quando você tenta prejudicar o ungido de Deus. Davi, ele sabia que Saul, por mais que estivesse desviado do Senhor, ele era alguém que foi ungido de Deus. Então, hoje, eu quero que vocês se lembrem de um pastor, de um líder que você falou mal, de alguém que você caluniou, que você, às vezes, se levantou falso. Se você fez isso, você travou sua vida em algum âmbito. Você pode ter certeza disso. Existe uma lei no mundo espiritual que ninguém toca no ungido de Deus. Ele pode estar dentro. Eu preciso que você entenda isso. Queridos, eu não me atrevo a falar mal de ungido de Deus. Ele pode hoje tá bem, não tá bem. Então, queridos, eu preciso hoje que você entenda isso. Não, por mais que a pessoa tá errada, tá fazendo as coisas, se ela fala, Deus, ó, faça justiça sobre essa vida, mas não fica levantando falando falso, não fica levantando, não fica lá xingando, você não sabe, tá?
Preciso que você entenda isso. É uma maldição adquirida terrível. Eu já estou falando aqui para você, tá? Eu estou falando para você que Davi tinha a oportunidade de matar Saul e ele não matou porque ele falou que era ungido de Deus. Saul, se você fosse olhar na ótica humana, ele tinha errado, ele tinha feito coisas erradas, certo? Então, queridos, se você algum dia pega a visão, falou mal de pastor, se levantou contra alguém que estava fazendo a obra de Deus, é como eu falei, Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas aquele que está fazendo, aquele que está apacentando as ovelhas, ele já está na sua frente. Porque ele, com todos os seus defeitos, ele está provando para Jesus que de alguma forma ele ama Jesus, certo? Então, queridos, se você de algum jeito, queridos, eu já fui essa pessoa e quando eu estava lá em 2016 me consertando com Deus, eu pedi perdão para o Senhor porque você causa, amém? Olha esse efeito aqui, você gera maldição de enfermidade para você. Queridos, eu estou falando isso aqui, é muito sério. Quando eu estava ministrando aqui, o Senhor fala assim, fala dessa maldição, porque tem pessoas, certo? Tem pessoas que às vezes fazem isso e começam a sofrer retaliação, tá? Queridos, peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, E como que é? Você às vezes se levantou pra falar mal, pra isso, pra perseguir, tá? Então, queridos, por que que isso acontece? Porque essa pessoa carrega autoridade. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas uma pessoa que ela é ungida por Deus porque ela paga preço com Deus, ou ela carrega a unção. Ela é diferente no mundo espiritual. Tanto é que se ela orar ou você orar, a oração dela tem uma velocidade muito maior, porque ela está carregada de poder, de unção. Eu preciso que você hoje entenda isso. Se você tiver a oportunidade de mandar uma mensagenzinha para essa pessoa e falar assim, fulano, me perdoe porque eu levantei falso testemunho contra você, eu falei mal de você, eu isso, eu aquilo outro, faça isso, tá? Qualquer autoridade, querido espiritual, qualquer autoridade, tá certo? Que eu falo assim, que fala que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, certo? Então, eu estou falando isso aqui, anota aí já o nome das pessoas, tá? Pelo qual você perseguiu ou pelo qual você falou mal, isso e aquilo, para que o Senhor recolha essa sentença sobre você. Não existe sentença quando um homem ou uma mulher de Deus te amaldiçoa? Não trava a sua vida? Também trava a sua vida quando você se levanta contra um ungido de Deus. Queridos, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Quando eu comecei meu ministério, teve uma pessoa que se levantou, mas metendo a boca em mim, falando um monte de coisa. E aí, eu lembro que tava chegando a época ali do Yom Kippur, e essa pessoa começou a me ligar e falar, pelo amor de Deus, eu preciso que você libere perdão para mim, eu falei mal de você. E o Espírito Santo diz que enquanto eu não ligar para você, eu não ia ter paz. E aí ele falou assim, por favor, manda aí que você me perdoa, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar ficar debaixo. E aí Deus, olha só, Deus começou a falar que ele tinha que ir atrás de mim e pedir perdão para mim, era uma pessoa muito orgulhosa. E aí eu falei, não, eu libero perdão, você tá perdoado, tal. Então assim, queridos, eu lembrei dessa maldição aqui hoje, e hoje eu quero que vocês façam um concerto com Deus. Eu não sei, talvez foi um líder, foi às vezes alguém que te discipulou, e às vezes o próprio diabo coloca raiva no nosso coração contra esse líder, essa pessoa, por essa pessoa estar carregando, tá, uma porção de Deus e você ter demônio ainda no seu couro, e aí às vezes você fica com raiva, mas na verdade é o diabo que está na sua vida que fica com raiva da pessoa ali, certo? Que carrega aquela unção, que quer te ajudar, que quer te libertar. Então hoje, queridos, eu preciso que você faça um concerto com todas as suas coberturas espirituais, ou com todas as pessoas que você, tá?
que você julgou, que você falou mal, certo? Então, tome muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado. Porque isso, queridos, é algo muito, 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 muito sério, tá? Muito sério, tá? É algo muito sério. Queridos, o mundo espiritual existe leis. O mundo espiritual existe leis. E toda ação tem uma reação, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui para você achar que eu não estou inventando isso. Amém? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Êxodo 34, verso 7. Amém? Êxodo 34, verso 7. Amém? Então, eu preciso que você entenda. Maldição hereditária, ela existe. Ela te prejudica. Ela faz mal para você. E ela trava a sua vida em vários aspectos. Ou talvez em todas as áreas, tá? Então, vamos lá. Êxodo 34, verso 7. Que diz assim: Javé, ó Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado e trago as consequências do pecado, dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Vamos ler de novo aqui? Contudo, não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado. Então, a consequência do pecado, ela é a maldição hereditária. Porque não foi eu que fiz, mas eu tô recebendo algo que alguém lá atrás fez, entendeu? Então, vamos lá. Não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Pai é a 1ª geração, filho é a 2ª geração, aí vai ter o neto e o bisneto, que vai ser a 3ª e 4ª geração. Então, vamos supor que o seu avô fez. Então, o seu avô é a 1ª, o seu pai é a 2ª, você é a 3ª e provavelmente o seu filho está debaixo dessa maldição também, certo? Êxodo 34, 7. Certo? Lá em Êxodo 20 você também acha ali nos 10 mandamentos. Amém? Então vamos lá. Se eu hoje pecar, fizer algo, trouxer uma maldição para minha vida, eu e as minhas próximas 3 gerações vão estar debaixo dessa maldição. Então quando, queridos, tá? Pega aqui a visão agora. Vou contar uma coisa que eu fiz quando eu casei. Quando eu casei com o apóstolo, eu me ajoelhei com ele e nós apresentamos toda a maldição hereditária que podia vir da família dele e da minha, sobre os nossos filhos. Nós quebramos isso daí, tá? Porque agora nós estávamos começando a nossa família. E eu não queria, na família do meu esposo, eu reconheço muitas maldições e na minha família eu reconheço muitas maldições, certo? Então, quando eu fui, casar com o apóstolo, eu comecei a nomear as maldições que eu conseguia reconhecer na família dele e na minha. E eu falava: Senhor, nós rejeitamos da vida dos nossos filhos, nós declaramos que o Senhor limpa o nosso DNA daqui em diante, para que os nossos filhos não nasçam debaixo de nenhuma maldição, certo? Então, nós começamos o quê? A guerrear. Então, vamos aqui para você entender algo agora. O que pode ser essas maldições hereditárias? Então, por exemplo, vamos supor, tá, que alguém tenha se prostituído lá atrás na sua família. Então, traz o que? A maldição da imoralidade sexual, certo? Traz a maldição da imoralidade sexual sobre, vamos supor que a sua avó trabalhou num prostíbulo. Então, a sua avó é a 1ª geração, a sua mãe é a 2ª geração, você é a 3ª geração e depois tem seu filho que é a 4ª geração. Então, debaixo da maldição hereditária, da imoralidade sexual, você pode ter perversidade sexual, começar uma vida sexual muito cedo, ter muitos parceiros sexuais, ser inclinado à homossexualidade, ao lesbianismo, certo? Então, queridos, você hoje, eu preciso que você pega a visão, tá? Pega a visão aqui. Deus, ele vai falar na Bíblia que até a 4ª geração.
Então você hoje vai fazer um esquadrinhamento e vai começar a prestar atenção. Por exemplo, eu vou aqui dar o exemplo da minha família. Na parte de pai, eles gostam muito de ser músicos, cantar da noite, eles gostam muito de baralho, de jogar apostado, beber, eles gostam muito da parte de pai. Da parte de mãe, eu já vejo que já tem promiscuidade sexual, tem muita falação, fofoca, certo? Então, você que tem que começar a ver os padrões repetitivos. Tem muita separação? Tem muito adultério? Tem muita homossexualidade? Tem muitas pessoas que levantam com prosperidade, mas daqui a pouco perdem tudo? Qual que é os padrões que você começa a reconhecer na sua família? Tem promiscuidade sexual? Tem muitas pessoas que mexem com obra de ocultismo, que são inclinadas a servir Satanás? Tem gente que, às vezes, a sua família tem muita raiz do espiritismo, enfim, essas religiões afros. Então você hoje vai começar. Tem muita gente na sua casa que tem espírito de loucura? Tem mulheres ou homens na sua casa que não conseguem casar? Queridos, deixa eu falar pra você. Tem a maldição da esterilidade de útero. Tem a maldição a pessoa não consegue casar. Ela foi amaldiçoada, certo? Aí se você for olhar, sempre tem. Se tem alguém nessa linha, tem alguém na próxima, tem alguém na outra, então é maldição. Então as maldições, elas vão vindo. Elas vão vindo. E às vezes a gente não tá só debaixo de 5, tá debaixo de 15 maldição, tá? Desunião na família, muita briga, muita desunião na família, certo? E aí, queridos, às vezes você entra debaixo de uma maldição aqui que eu reconheci e já quebrei na vida dos meus filhos. Minha mãe não foi aceita pelo sogro dela e pela sogra, eu também não fui, certo? E eu já quebrei isso da vida dos meus filhos. Então, você começa a ver o quê? Um padrão de repetição acontecer, certo? Então, você tem que destronar isso daí, repreender e quebrar para que, às vezes, você não pode mexer, né, no que está acontecendo aqui agora, mas você pode falar, Senhor, eu não aceito mais sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha geração. Então, você tem que já quebrar aquilo ali, tá? Para você não viver isso aí. Então, você começa hoje a anotar. Começa a anotar o que você acha, porque, queridos, tem coisa que é maldição hereditária que você tá debaixo. Não consegue ser feliz num relacionamento. Prisões espirituais, tá? Então, hoje eu quero que você comece a ver, depressão, padrão de homicídio, padrão de suicídio. A cada linhagem alguém se suicida, a cada linhagem se levanta um homossexual, em cada família tem alguém inclinado à perversidade sexual. Então hoje você precisa começar a reconhecer. Então o primeiro passo, querido, é você entender. Existe maldição hereditária e a palavra de Deus, ela fala isso. Aí tem um povo que tem preguiça. Um povo preguiçoso, é o da porta larga. A maldição hereditária não existe. E outra, Jesus morreu e tudo na cruz foi levado. Então por que a sua vida está travada? Então por que você não dá conta de casar? Então fala pra mim por que na sua vida na sua família tem tanto adultério? Queridos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Jesus, ele morreu na cruz para te dar salvação e vida eterna. Ponto. Ele levou na cruz, queridos, tá? O direito do diabo nos levar para o inferno. Então, na cruz, queridos, na cruz, Jesus tomou posse do acesso direto, mas a gente tem que aceitar ele, viver com ele e se livrar de toda a bagagem infernal que a gente traz, certo? Aí esse é o povo preguiçoso, que não quer orar, que não quer quebrar, que não quer fazer nada disso. Então, você deixa eles lá, tá? Eu tive que quebrar muita maldição hereditária da minha vida. Principalmente da parte daquela minha avó que eu falei pra vocês. Promiscuidade sexual muito grande, né? Ela divorciou e ela começou a namorar rapaz novo. Então, assim... Então, se você tem alguém que vive uma promiscuidade, você tem que reconhecer e falar assim, não, olha, eu quebro a maldição que eu vejo, né? É padrão. Então, você tem que começar a reconhecer padrão de miséria, padrão de escassez, padrão de...
Então, esses padrões você tem que começar a reconhecer. Amém? Espírito de loucura, espírito narcisista dentro da família. E o narcisista dentro da família, ele oprime a família toda, certo? Espírito megalomaníaco dentro da família, espírito opressor, espíritos ditadores. Então você tem que começar a ver quem tinha isso, né? Às vezes era um vô, uma avó, um tio, uma tia, e você tem que começar a repreender, certo? Então vamos lá, queridos. Primeiro passo aqui, você tem que entender que a palavra de Deus fala que, contudo, não absolve o culpado. Então, queridos, o pecado que ele, lá atrás, ele não foi consertado, ele vem reverberando mais 3 vezes. Então, a pessoa que adquiriu, ela é a primeira geração, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto. Então, se foi cometido lá atrás pelo seu avô, então seu avô é a primeira, seu pai é a segunda, você é a terceira e o seu filho é a próxima vítima, certo? Tem enfermidades também, tá? Que vem através das maldições. Principalmente se lá atrás teve aborto, pega a visão, aborto, se lá atrás teve homicídio, se teve suicídio ou se a pessoa fez pacto com Satanás. Aí desencadeia um monte de enfermidade, tá bom? Preciso que você entenda isso hoje, tá? E aí o Senhor vai dizer assim, contudo não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Amém? Quando eu tô fazendo a quebra, eu oro até a 12ª geração lá para trás. E toda a maldição que foi adquirida pela sua vida. A maldição que foi adquirida por você, dá tempo de você quebrar ela para ela não passar pro teu filho. Como que você faz? Parando de pecar e rejeitando, tá? Todo o acordo que você fez com esse pecado, promovendo maldição para mais 3 gerações. Então, o primeiro passo aqui, pega a visão. O primeiro passo aqui é você reconhecer que maldição está na sua vida, de área paterna, de área materna ou que foi adquirida. Você precisa colocar num papel e reconhecer, certo? Agora, o segundo passo é que não é só você fazer uma oração. Você tem que entrar em batalha e falar que rejeita, tá? E eu quero te convidar nessa madrugada para você entrar na batalha conosco, com o seu papelzinho ali, com todas as maldições, porque eu vou estar apresentando todos vocês que colocou. Então, eu vou te ajudar nessa parte da batalha. Então, 2h45, vocês sabem que eu tô em oração. Então, essa próxima oração da madrugada, eu vou usar ela exclusivamente para você, e se você puder colocar o nome da sua bisavó, da sua tataravó, o nome dos familiares lá para trás, vai lá e pergunta para tua avó como que era o nome da sua mãe, do seu pai, e pega, faz hoje uma árvorezinha, né? Como que fala, amor? É árvore geológica? Genealógica. Uma árvore genealógica, coloca lá, você, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus bisavôs, seus bisavós, coloca lá o nome, tá? E coloca embaixo dessa árvore todos os pecados que você vê, um padrão de repetição, e tudo aquilo que você acha que você fez e abriu a legalidade para as maldições hereditárias, tá? Ou as maldições adquiridas. Então, o segundo passo é a gente entrar no campo de batalha, certo? E aí, queridos, quando nós estivermos na batalha, lá na oração da madrugada, você vai começar a declarar que você rejeita. Você vai falar assim, todo demônio que possa querer trazer isso para minha vida, minha linhagem, eu rejeito. Hoje eu quebro todo o acordo que alguém lá atrás fez com você. Eu quebro hoje pelo sangue do Cordeiro. Amém? Certo? Então hoje, alguém tá me perguntando, vale pelo esposo se você tá casada no civil? Se você tá casada debaixo da bênção do Senhor, vale. Se você é uma carne só. Mas se você só é amigada, tem união estável, não vale. Queridos, você como uma carne só, você pode pelejar pela vida do seu marido como se você fosse ele. Você é uma carne só. Mas se você não está casada, você não pode. Tá bom? Entendeu? Uma carne só é tão poderoso, queridos, tão poderoso. Se você, tá, orar,
por quebra de maldição, pela vida do seu esposo, você sendo casado, é algo tremendo. Então, o que você vai fazer? Hoje você vai pegar uma folha e vai colocar lá, você, fulano de tal, o seu esposo, fulano de tal. Então, você vai colocar lá, você e seu esposo, e aí começa a colocar a árvore genealógica dele e a sua. Amém? Hoje eu e o apóstolo vai fazer isso de novo sobre as nossas vidas. Amém? E aí você vai colocar embaixo aquilo que você acha que tá. Só que é o seguinte, a quebra é sobre você. Por exemplo, eu vou fazer a quebra. É sobre mim e sobre meu esposo. Eu não consigo quebrar sobre a minha mãe. É minha mãe que tem que reconhecer. O meu avô que tem que reconhecer. Toda quebra de maldição, queridos, é daqui em diante. Não adianta nada eu orar quebrando, certo? E aí falar, eu quebrei pela minha mãe. A minha mãe tem que reconhecer e quebrar sobre a vida dela. Eu quebro daqui pra frente. Eu não consigo quebrar nem pelos meus irmãos. Agora, uma carne só é possível, tá? Uma carne só é possível, certo? Então, é dessa forma que a gente vai estar fazendo, ok? Então, você vai colocar ali sua árvore genealógica do seu marido e embaixo vai colocar lá promiscuidade sexual, você vai colocar adultério, abortos provocados, abortos espontâneos. Você vai colocar lá obras de feitiçaria, inveja, fofoca, desunião. Tudo que você percebe que é um padrão repetitivo. É um padrão repetitivo, amém? Aí você pergunta assim, mas apóstola, o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó morreu, não interessa. Não interessa ele morreu, não é porque ele morreu que a maldição quebrou. Se ele morreu, a maldição, se você tá vivo, a maldição já passou, já fez o caminho dela. Agora, se a pessoa que adquiriu a maldição morreu sem ter filhos, a maldição acabou ali. Agora, se você é o fruto de alguém lá atrás que já morreu, a maldição tá sobre você. Porque ela acompanha o DNA físico e o DNA espiritual, certo? Amém? Então, você vai fazer a quebra. Mesmo que o casal não viva bem, queridos, se você não vive bem, é aí que você tem que fazer, porque às vezes a maldição tá, o efeito dela tá aí, certo? Então você vai fazer hoje sua árvore genealógica, você vai colocar lá as maldições, tudo tá. Então esse é o segundo passo. Então o primeiro passo é o quê? Você entender que isso existe e isso tá prejudicando a sua vida. Tem gente, queridos, que não dá conta de ser feliz na área financeira. Tem gente que não dá conta de ser feliz na área profissional. E aí você vai ver um padrão repetitivo. É alguém que lá na área amorosa. Tem gente que... Você tá entendendo? Queridos, tem muita maldição. E hoje, por exemplo, eu, como sou uma libertadora, quando eu casei com aquele lindo ali, ó, primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar num sofá e falar, Senhor, eu rejeito as maldições que vem da família dele, de pai e de mãe, rejeito as minhas que vem da minha família, de pai e de mãe, declaro que hoje o Senhor traz um DNA novo sobre as nossas vidas, nós não aceitamos, tá? Ok? Queridos, eu preciso que vocês façam bem a tarefa de casa de vocês. Bota lá no Google, eu não tô com tempo de escrever um PDF para mandar para você, tá? Então, o que é maldição hereditária? É todo tipo de pecado. Vou tentar aqui abrir aqui. Deixa eu ver. Eu tenho muito material aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí, vou tentar falar aqui alguns pra vocês. Porque tem que ser agora, queridos. Daqui a pouco hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não dá, tô com a escola, tem que já começar a gravar as aulas, né? Para os alunos que vão começar a se inscrever. Vamos lá. Pera aí, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. É coisa. Anny, eu quero, na verdade, todo. Eu já sei um. Eu sei um que tem bastante coisa legal. Queridos, lá nos arquivos do grupo tem muito material, tem muito mapeamento, lá você acha muita coisa. Tudo o material que está nos arquivos do grupo está acessível, é só você pegar lá, é para você. Só você entrar no grupo. Tá, vou achar aqui.
que pode ser uma maldição hereditária? Vamos lá. Achei já aqui. Vamos lá. Depressão, padrões de depressão, né? Pessoas que... Muita fofoca dentro de uma família, é uma maldição hereditária. Muita traição, muita injustiça, né? Vaidade excessiva, né? Então, pessoas violentas, né? Pessoas amarguradas. Deixa eu achar aqui. Pessoas com perversidades sexuais. Vícios, tá? Os vícios são maldições pura hereditária. Tanto vícios de glutonaria, vícios de cigarro, de bebida e tudo isso, vícios de jogos, certo? Ciúme demais, tem família que todo mundo é ciumento demais, espírito de arrogância, de altivez, aí você vê toda aquela família, todo mundo tem aquele espírito ali, já é uma maldição hereditária, certo? Então, queridos, a maldição hereditária, adultério, principalmente, tá? Principalmente dentro desse âmbito, certo? Mas eu vou falar aqui pra você uma das principais. Vou falar aqui uma das principais pra você. Deixa eu achar aqui. As principais são adultério, traição, adultério, né? Traição, perversidade sexual, ocultismo, qualquer tipo de ocultismo, sangue derramado, como sangue derramado tanto no ocultismo como um aborto, homicídio, suicídio, tá? Então, se tiver alguém na sua família lá atrás que matou, você pode orar e repreender que tem alguma maldição pesada sobre a sua vida, amém? Então, queridos, vocês, minha avó paterna cometeu suicídio, então derramou sangue. Quando derrama sangue, é um altar para demônios vir e se alojar, certo? Então, hoje, tá? Você vai, em nome de Jesus, orar, repreender o espírito de loucura, exatamente, Bia. O espírito de loucura, todo mundo, na sua família tem gente que fica meio tantã, gente que tem uma personalidade muito difícil, criminalidade é outra maldição hereditária, exatamente. E, queridos, olha uma prova da maldição hereditária. A criança, às vezes os pais dela deram ela para adoção. Essa criança nasce num lar de gente rica, de gente que dá educação, e ela pode se tornar, mesmo sendo rica, mesmo tendo educação, pode se tornar um grande 171 e ir para a criminalidade, porque aquilo ali tá no sangue, porque os pais, os avós, os tios faziam isso, certo? Então hoje, queridos, vocês vão anotar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão prestar atenção no que está na vida de vocês. Entendeu? Qual a maldição que vocês adquiriram? E aí você pode ser a primeira geração abrindo para mais 3. Qual a maldição que você vê que está na vida da sua mãe, na vida do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, certo? Ok? E quem fez aborto e participou de outro? Querido, se você compactuou com qualquer aborto, você fez também, tá? Ah, sério, aposta? Se você compactuou com o aborto da sua amiga, você fez o aborto. É sim, a lei do mundo espiritual. Se você ajudou uma amiga sua a fazer o aborto, você tem sangue nas mãos. Tem sangue nas mãos. Você não é inocente, tá? Certo? Então, apresenta as enfermidades recorrentes na família de vocês. Apresenta a enfermidade recorrente. Ah, na minha família tem muita enfermidade de útero, tem muita enfermidade de cabeça, tem muita enfermidade de próstata. Geralmente a enfermidade na próstata é maldição de adultério, tá? E o Senhor disse isso para mim no consultório. Todo homem que chega a ter enfermidade na próstata, ou ele abriu legalidade através de adultério, perversidade sexual, ou alguém lá atrás abriu. Entendeu? Certo? Então, já estou trazendo aqui para vocês tudo isso daqui. Amém? Então, aí vocês vão anotar numa folha e aí nós vamos batalhar. E a batalha vai ser o quê? Se você estivesse sozinho, eu podia falar para você, olha, faz uma campanha aí você sozinho, 7 dias, né? Faz um jejum. Então, o que eu vou pedir para vocês? Aqui, em prol de quebra da maldição hereditária. Se você puder fazer um jejum hoje ou uma manhã,
em prol de quebra de todas as maldições hereditárias das seus familiares e aquelas que você abriu, faça. Se você já está em jejum, amém. Glória a Deus, não precisa fazer jejum. Hoje, põe o seu celular para despertar você que não está acostumado a ir para a oração da madrugada. Eu vou pegar agora a oração da madrugada, por quê? Orar às 3 horas da manhã é como equivalesse a 7 orações. Porque você entra dentro de um horário de batalha espiritual. Então ali, queridos, o horário ele é mais palpável. Então agora, dentro do horário das 2h50 da manhã agora, nesse próximo, então põe lá seu despertador, 2h20. Eu acordo todo dia, 2h20, 2h15. Vou lá, me preparo. 2h50 eu vou começar a orar pelo Rio Grande do Sul e depois eu já vou entrar 3 horas orando por quebra de maldição. Você vai pegar essa folhinha e vai pôr do lado do computador ou do celular. Você vai pegar a folhinha e colocar do lado. E eu vou reivindicar os anjos de quebra de maldição para entrar dentro da sua linhagem, quebrando tudo aquilo que você escreveu. E por que é tão poderoso? Porque você vai fazer a autoanálise, você vai fazer o reconhecimento, certo? Agora, você precisa pedir perdão pelos seus antepassados, pedir para o Senhor recolher todo o lixo, tudo que foi aberto. E outra, aquilo que você abriu, você tem que parar de pecar. E você quer fechar a maldição hereditária, mas você continua aí fornicando. Continue aí, então você fala, Senhor, eu quebro as maldições hereditárias e eu decido rejeitar o pecado e parar de dar seguimento a isso. Então vamos supor que na sua família o povo é fofoqueiro demais. E você não quer mais isso sobre a sua vida, você não quer isso sobre a vida dos seus filhos. Então você tem que parar de fofocar. E aí você vai ter que começar a se policiar. Então vamos supor que tem gente aqui que cometeu adultério. E vive olhando para os outros com os olhos assim, meio, salpicados, assim, olhando com os olhos. Você fala, Senhor, eu rejeito o espírito de adultério. E se você sabe que ficar perto de alguém, o demônio pode vir ali atentar você, então você já não fica. Se você sabe que certas situações pode torcer o seu olho para a direita ou para a esquerda e tirar os seus olhos do que Deus quer, você foge do pecado. Se você sabe que tem um gatilho ali que te leva para o pecado, você some. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente destrona a maldição hereditária da nossa vida ou adquirida, eu já vou falar das adquiridas. Quando a gente destrona a maldição hereditária das nossas vidas, o nosso fardo, ele já fica 50% mais leve. Porque muita coisa não foi nem a gente que fez, foi lá atrás. Eu acho que amanhã eu vou falar de masturbação infantil, tá? Mas deixa eu falar. Por que tem criança que com 3, 4 anos de idade começa a se masturbar do nada? Nunca nem viu um filme pornô. Porque o pai e a mãe foi tão promíscuo que os demônios têm tanta legalidade sobre aquela geração que com 3, 4 anos o demônio começa a tocar na genitália da criança. E aquela criança começa a se estimular. Se estimular. Daqui a pouco a criança tá roçando nos brinquedos, nas coisas. E aquela criança ali nem sabe o que é sexualidade, porque ninguém ensinou ou ela não viu. Mas os demônios que atuam na perversidade sexual, tá? Daquela mãe, daquele pai, daquele avô, daquela avó, ele já tá ali. Com 3 anos, ele tem autoridade para vir ali e pegar a criança. Eu preciso que você entenda algo. Maldição hereditária, você não precisa ter pecado pro demônio vir. Se ele tem legalidade de andar em mais 3 ou 2 gerações, ele vai entrar. Tá? Amanhã eu vou falar sobre masturbação e eu não vou deixar essa live salva de amanhã, principalmente, porque não dá para deixar salva. Não tem como deixar salva, tá? Mas masturbação infantil, um dos julgos é a maldição hereditária, porque alguém lá cometeu e de repente essa criança já... Então eu vou ensinar vocês amanhã, tá? Quebrando isso daí, tá bom? Ponto. Então, qual que é a maldição adquirida? Contra sacerdote ungido, é uma das piores que tem, tá? Porque se você tentar matar os Saúls da vida, mesmo eles não estando mais... Querida, um Saul, ele já foi alguém que agradou a presença de Deus. Talvez hoje ele tá no estado de Saul.
Ou às vezes você ficou com raiva daquela pessoa por N, por B, por C. Então, queridos, hoje se conserta. Ó, esses dias eu achei tão bonitinha, a Nani veio até mim e ela fez... Deus, um dia caiu o Espírito Santo, foi, Nani? Ela veio até mim, me abraçou e ela passou um processo de cura ali muito grande, pedindo perdão a todas as suas coberturas espirituais, que talvez ela podia ter algum problema. E aí ela entrou num lugar assim, sabe, de cura mesmo. Então, assim, às vezes a gente passou pastores, líderes, e a gente falou mal dessas pessoas, e na verdade o que essas pessoas tentou fazer foi nos ajudar. Ou às vezes, né, a gente se levantou contra alguém. Então, peça perdão. Agora, tem uma outra maldição terrível também. Se você é um pastor, um líder, e você agiu mal, você não levou a sério o que Deus colocou na sua mão, o espírito de loucura pode te pegar em algum momento da sua vida. Toda pessoa que brinca com a autoridade que vem da parte de Deus pode ficar louca. A gente tem o exemplo aí de Nabucodonosor, de Saul, que foi atormentado, foi perturbado. Então, se você é um pastor, um líder e tal, em algum momento da sua vida você agiu mal, você fez alguma coisa errada, você se apoderou de dízimo e oferta, se você fez alguma cagada, conserta isso agora, para você não sofrer debaixo do espírito de loucura mais ali na frente. Se você usou a palavra de Deus para enganar as pessoas, você pode ficar louco ou louca. Queridos, para mim essa é uma das piores das maldições adquiridas, certo? Ok. Outra maldição adquirida terrível é aquela que você vai lá no terreiro e pede para derramar sangue ou de uma pessoa ou de um animal. E ali é um acordo com aquele demônio, certo? Certo? Aquele demônio, ele passa a ter autoridade na sua linhagem. Então, você tem que hoje, se você fez qualquer acordo... E o que é acordo? Se você foi lá e pagou para sacrificar algum animal, então você vai ter que hoje, em nome de Jesus, pega a visão, você vai ter que hoje, em nome de Jesus, pedir, apresentar na sua folhinha aí, certo? É terrível essa maldição. Então, se você matou alguém, aí a gente fala assim, mas provavelmente não, aí não sabe. Se você matou alguém, se você abriu uma legalidade muito grande, tá? Então, você já anota aí na folha. Então, todas essas coisas são as mais terríveis. Tudo que derramou sangue, tudo que usurpou da autoridade que Deus deu. Se você se levantou contra um sacerdote do Senhor, certo? A mão do Senhor é muito pesada, certo? Queridos, eu já vi histórias terríveis, tá? Terríveis, terríveis, terríveis. Amém? Ok? Ingerir, tá, pega a visão, ingerir sangue, exatamente, se você ingeriu sangue humano ou sangue animal, você também abriu uma legalidade no seu corpo para que os demônios possuíssem você e possuíssem toda a sua geração, certo? Se você bebeu sangue, ok? Se você praticou aborto, também é terrível, certo? Então, queridos, eu quero que você hoje apresente, faz um esquadrinhamento. E aí nós vamos estar quebrando, tá? Nós vamos estar quebrando nessa madrugada. Nós vamos estar quebrando nessa madrugada todo tipo de maldição, a hereditária e a adquirida, certo? Agora, tem uma terceira maldição, que é a maldição que é lançada sobre nós. Que é a maldição de líderes, é a maldição de gente que não gosta da gente, de feiticeiro, de bruxo, de às vezes alguém lá do trabalho que te odeia tanto e tem tanto ciúme de você. Essa pessoa debaixo dessa energia, ela tem um efeito de obra de feitiçaria. E ela fica desejando a sua morte, ela deseja isso, ela deseja aquilo, ela tem o mesmo efeito. É muito forte, querido, vocês não têm noção, tá? Então a gente tem a maldição hereditária, alguém do nosso sangue fez e nós estamos pagando preço. Nós temos uma maldição adquirida que foi algo que nós praticamos, abrimos a legalidade, não fizemos um concerto com Deus e agora nós somos a primeira geração e provavelmente
vai vir sobre filho, neto e bisneto. E nós temos as maldições que são lançadas sobre nós. Às vezes, por exemplo, uma vizinha que não gosta de você. Você era pequenininho e ela amaldiçoou você. Você estava pegando goiaba lá na casa dela. Você é uma praga. Isso e aquilo. Então essa é a maldição lançada. É a maldição lançada, certo? Então tem a maldição que também é lançada pela boca dos pais, por palavras. Você não vai ser ninguém, isso e aquilo, tal. Então tem essas maldições que são lançadas, certo? Por pessoas que carregam autoridade, pessoas que são bruxos, feiticeiros. Então a gente tem todo dentro desse âmbito. Então, se você se lembrar de alguma palavra que você recebeu quando era criança, você não vai casar, você não vai ser um profissional, você não vai ter filho, você isso, você aquilo, você não vai conseguir ser mãe, você não vai conseguir se prosperar, você vai perder o seu emprego, você nunca vai conseguir ficar no emprego. Você tá entendendo? Eu lembro um dia que a minha avó, com raiva da minha mãe, deitou assim no chão e começou a bater no chão e começou a amaldiçoar a minha mãe e falar que a minha mãe teria o mesmo nível de sogra, de genro e de nora, que ela achava que minha avó só tem minha mãe, né, de nora. E começou a amaldiçoar ali, né, e nós repreendemos, né. Então, às vezes, tem gente que lança, né, uma maldição, uma palavra, né, um decreto, certo? Ok? Aleluia. Então, a sua tarefa de casa é essa hoje. Então, nós não terminamos essa live aqui, nós vamos terminar ela na oração da madrugada, certo? E aí, depois que nós fizemos a oração ali da madrugada, se você já está fazendo jejum, você fala, Deus, hoje o meu jejum é em prol de quebra de maldição lançada, adquirida, hereditária, certo? Você vai orar e vai quebrar, ok? Perfeito? Ok. Tem a maldição do primogênito. Tem a maldição do primogênito. Deixa eu explicar para vocês o que é a maldição do primogênito. O primogênito, ele é o primeiro que vai ferir a madre. Ele vai sair do útero daquela mulher. Então, o primeiro fruto, ele recebe a maior parte de bênção e a maior parte de maldição. Aí nós temos que quebrar. Então, se você é primogênito, você já coloca aí na folha que você rejeita toda a maldição da primogenitura. Por quê? Em todos os casos, os demônios, eles focam mais no primogênito, a não ser que esse primogênito nasceu já debaixo de uma proteção divina do Senhor. Aí ele tenta pegar o segundo, terceiro, quarto. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tem a maldição sim do primogênito, certo? Tem a maldição sim do primogênito. Então nós vamos estar quebrando nessa madrugada também. Então se você é primogênito, se você é o primeiro, anota aí na folha, fala eu sou o primeiro fruto da minha mãe ou do meu pai, ou da minha mãe e do meu pai. Então você já coloca aí. E você sabia que tem a bênção da primogenitura? Esses dias eu tava com meu pai lá no Paraná. E meu pai é um homem próspero, minha mãe é uma mulher sábia. E eu falei, pai, eu quero que o Senhor transfira para mim. Da mesma forma que, né, que Abraão transferiu, né, ali a Israel, a Jacó, a maior porção de bênção, eu quero tomar a minha. E eu fiz meu pai e minha mãe orar, transferindo para mim a minha bênção de primogenitura. E aí meu pai falou, mas como que eu faço essa oração? Eu falei, agora, pai, repete assim comigo. Eu transfiro, imparto sobre a minha filha a bênção da primogenitura. Que ela venha receber de todas as dádivas do céu que me foi concedida. Ela é herdeira da mesma unção que eu recebo. Fiz meu pai e minha mãe orar. E aí eu já peguei minha bênção. Peguei minha bênção. Isso vale mais que ouro. E aí o que aconteceu na sua vida? Eu comecei a prosperar mais, a romper mais. E aí, queridos, quando você já recebe essa bênção da primogenitura aí, é forte o manto, hein? E eu tô debaixo dessa benção. A benção do meu pai e da minha mãe é boa demais. Meu Deus do céu. Então, se você pode, tá? Se você pode estar fazendo esse tipo de oração, faça. Amém? Para você entrar no nosso grupo e pegar o link. A oração, ela é privada. Não é para todo mundo. Eu não quero todo mundo lá na oração da madrugada. A oração é só para quem faz parte do grupo. Certo? Porque é muito forte.
certo? Então, agora, o que você vai fazer, tá? Você vai entrar no link da minha bio, vai entrar lá, grupo do Telegram, tem que baixar o Telegram. O grupo fica aberto só de madrugada. Então, você só consegue falar no grupo de madrugada. O grupo a gente manda os materiais, as coisas. Ali no grupo chega o link, todo dia vai chegar 2 links, um do Zoom e um do YouTube. Aí você vê por qual que você quer entrar. Às vezes você não sabe mexer no Zoom, você entra no link do YouTube. É 1 hora de oração cravada, tá? E ali você vai começar a ser liberto, certo? Nós somos 2.000 pessoas orando toda a madrugada, certo? Orando mesmo, bambuchiando, certo? E é isso. Então, você, tá? Vai, ok? Queridos, se o seu pai, a sua mãe agiram de forma imprudente, você vai entrar nas cortes celestiais e vai tomar só as bênçãos que vêm da parte deles. Você já não está rejeitando a maldição? Então você só toma a bênção. Você fala, eu tomo a minha bênção da primogenitura, certo? Fala, Senhor, derrama a bênção da primogenitura sobre mim. Amém, tá? Então é isso, tá bom, meus queridos? É a tarefinha de hoje, você já faça, tá? E você esteja já colocando ali na tua folha, leve para a oração da madrugada. Nessa oração da madrugada, eu vou estar orando, ok? Por toda maldição hereditária, adquirida, lançada sobre você. E depois eu vou estar ligando as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor. Então, primeiro nós vamos destronar a maldição e depois nós vamos ligar as bênçãos do Senhor, certo? Não percam, tá? Que vai ser muito poderoso. Queridos, se você não tem pai, não tem mãe, você tem que quebrar do mesmo jeito. E outra, se você tem um pai e tua mãe para declarar bênção sobre você, você toma nas cortes celestiais. Por isso que você tem fé. Amém? Aleluia. Não, e nós vamos estar quebrando os altares também. Queridos, geralmente os altares, a gente não sabe quais são. Mas a gente pode quebrar o altar que foi levantado pelo dinheiro, por causa do dinheiro, por causa da promiscuidade sexual, eu vou estar quebrando também. Amém? Então é isso que eu tinha para vocês hoje, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Então nós vamos terminar, tá? Nós vamos terminar hoje essa live na madrugada. Eu convoco vocês para estar, certo? Vou deixar salva essa live, mas a de amanhã sobre masturbação infantil não fica, não pode ficar. Amém? Beijo, que Jesus te abençoe poderosamente.